Quando se trata de empresa, resultado, objetivos, metas, nesse ambiente competitivo, nesse ambiente com alto nível e vários players, já com algum mercado conquistado, se a gente entrar no jogo de forma amadora, entrar para brincar, entrar para ver no que vai dar, um destino é certo. No caso de uma grande autoridade. E mais, tá? Essas pessoas falam assim, empresa baseada em influenciador não tem equity. Empresa de um cara só que é influencer não tem equity, porque depende do influencer. Concluí agora um encontro da nossa comunidade, os 5%, comunidade educacional que a gente tem. Por enquanto, ela é só para clientes da Marcomi Advocacia. E a gente falou hoje nesse encontro sobre tomada de decisão profissional. Eu trouxe aqui para os membros do nosso grupo insights que eu coletei nos principais masterminds que eu visitei. Imersões empresariais, tanto do Flávio Augusto, quanto do pessoal do G4, quanto do Thiago Nigro, no mastermind dele que é o Equity, e outros vários que eu participei. E com os empresários que lá compareceram para dar palestra, eu peguei principais insights e padrões de tomada de decisão desses grandes líderes empresariais brasileiros da atualidade. Compartilhei aqui com a nossa galera. Eles gostaram muito, pediram mais um encontro em que a gente fale um pouco mais sobre planejamento estratégico. Porque a gente está entrando agora no último trimestre do ano, em outubro, né? Outubro, novembro, dezembro. E depois a gente já tem 2026 pela frente. Então todo mundo já está pensando no seu planejamento do ano que vem. E geralmente nessa data, quando a gente começa a falar de planejamento do próximo ano, é quando a gente fala de planejamento tributário também. Se não bastasse tudo que a gente já vendeu de planejamento tributário nesse ano, então está entrando na janela de tempo em que esse tema volta, porque as empresas têm que decidir se elas vão ficar no Simples Nacional, se elas vão para o lucro presumido, se elas vão mudar o regime tributário e também se elas vão agregar algo no seu planejamento para reduzir a tributação. Então tudo isso está acontecendo nesse momento e falando disso, está na hora de atualizar vocês sobre a meta, né? Então, antes de atualizar vocês sobre a meta, vamos contar um pouquinho do que aconteceu ao longo desse mês de agosto, que foi um mês com muitas reviravoltas. Se vocês recapitularem os vídeos que a gente fez no começo do mês, vocês vão perceber que o mês começou forte. Então a gente já teve um fechamento logo no início, dia 1. Uma pessoa que já tinha prometido fechar, entrou nesse mês que ela tinha prometido, ela fez o fechamento. Então o mês começou muito forte, já teve uma venda de novo cliente, e acho que uns 5, 6, 10 dias depois outra venda, e de repente eu já estava com 2 clientes dos 3 que eu precisava. Até que no dia do advogado, dia 11 de agosto, a gente foi celebrar com a equipe, eu vim para a reunião e eu falei aqui para a câmera, temos um quase sim. Primeira reunião, eu saio dela e o cliente fala quase sim. Quase sim não conta na nossa meta, a gente ainda não gira o contador. Quase sim ainda não é sim, não tá contando, e eu fiquei aqui debatendo com o Ricardo. Será que eu já marco? Será que eu não marco? Eu vou esperar esse quase sim virar sim? Vou esperar. E aí depois de uns 7 dias, a pessoa disse sim, pode mandar o contrato. E aí eu falei, só me passa o CNPJ que eu vou gerar o contrato. Do dia 15 até o 31, que é hoje, ela não mandou o CNPJ. E eu não pude fazer o contrato. E eu não consegui esse fechamento, que é o terceiro cliente. Incrível como um quase sim, às vezes vira um não. Ou vira um vamos ver depois. E aí um mês que começou incrível, terminaria com 2 clientes apenas. Na nossa contagem que a gente está aqui, a gente não avançaria. Você já percebeu, né? Todo esse mistério que eu estou fazendo não bateria a meta, não avançaria, porque nós batemos sim a meta, conseguimos os 3 clientes. Não foi aquele lá, tá? O do quase sim ficou para trás, veio o outro. No finalzinho, na reta final, nessa semana, última semana, fechamento do mês, chegou um novo cliente, a gente fechou o contrato com ele e atualizamos a nossa contagem para 25 clientes. É a nossa contagem atual, 25/600, tá? Para chegar nos 36 desse ano, faltam apenas 11, né? Tá bom, tô bom de conta ainda.
faltam 11, a gente vai chegar lá, a gente está assim, agosto começou tão bem que eu pensei, a gente vai bater a meta frouxo, com muita tranquilidade, acho que vou ter que dobrar a meta. Eu vou fechar os 3 e vou fechar mais uns 3 nesse mês. E de fato, assim, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dos indicadores estratégicos, porque não só os fechamentos, mas todos os números que precedem, eles demonstraram recordes. Eu vou compartilhar com você agora um pouquinho de indicadores chave aqui do nosso escritório, tá? Então, tá conseguindo pegar bem aí, Ricardo? Ó, primeira linha aqui de indicadores, a gente está falando de alcance, que é a visibilidade somada em todas as redes sociais, tá? Então a meta no começo era 10 mil, 25 mil por mês, 200 mil, aliás, 100 mil, 100 mil, 100 mil. E aí a gente veio crescendo. Cara, pela primeira vez a gente bateu mais de 500 mil de visualizações somadas todas as redes sociais num único mês. Mais de 500 mil de visualizações. Eu tenho ainda um grande objetivo, que é a gente conseguir mais de 1 milhão de visualizações mês, porque isso aqui impacta todo o restante da cadeia. A gente tem aqui a quantidade de indicações. No mês passado foram 8, nesse mês de agosto foram 14 indicações, então muito mais. Quantidade de leads, nos meses anteriores, 22, 29, 30, nesse mês foi 40 leads. Quantidade de propostas, eu distribuí 12 propostas esse mês. É o mês que eu mais distribuí propostas desde janeiro, tá? O maior mês que eu tinha distribuído era 10. Novos clientes avulsos 2, agora sim, o número começa a dar uma encolhida. Então, novos clientes avulsos 2, assessoria, que é o que a gente conta para o Atlas 3, que eu já falei para vocês, planejamento 7. Isso não conta no Atlas, mas impacta no nosso resultado. Então, você consegue ver por esses números que os números preparatórios para gerar fechamento, eles estão em alta histórica, eles estão em recorde. Isso é ótimo. Mas o de fechamento não acompanhou. O que isso significa? Isso significa que o próximo mês, que é setembro, e outubro, e até os meses decorrentes, eu vou ter colheita decorrente do plantio que eu fiz em agosto. Então, eu já estou prevendo um final de ano, até dezembro, com essa nossa meta dos 36 alcançada, com certeza, e isso baseado no plantio que foi feito. Eu tenho uma lista dos leads que eu estou trabalhando, mas eu tenho uma lista super quente, que é, por exemplo, o cara do Quase Sim, que é, por exemplo, um outro cara que já quer reunião para setembro, porque ele diz que ele vai começar em outubro, ele termina de pagar uma despesa e ele quer usar esse valor que ele para de pagar para investir na nossa assessoria em outubro. Então, os clientes que já estão assim, encomendando o fechamento para uma data lá na frente, esse tipo de situação, assim como outra situação bem engraçada, aconteceu nesse mês uma situação assim, que é muito engraçada. Eu vou pegar um café e eu vou contar para vocês essa situação. Eu digo, vou pegar um café passado, não tem café passado, então a gente vai fazer um café expresso, não tem problema. A situação engraçada, Ricardo, que aconteceu, cara, não sei se eu te contei, mas vou te contar agora e tu vai achar ela muito engraçada. Tu vê só, cara, que situação engraçada. Eu recebi uma indicação, tá? Aí um cliente nosso indica o empresário. O empresário entra na reunião comigo, a primeira pergunta que eu faço é como é que você chegou até nós? E aí ele fala, eu recebi uma indicação do cliente seu tal. Aí eu falei, bacana, legal, como é que eu posso te ajudar? Aí ele fala, eu estou procurando um planejamento tributário, aquele do e-book. Eu falei, legal, o que é que você já sabe sobre esse planejamento tributário para eu te explicar o que você não sabe e a gente continuar o debate a partir daqui. Daí ele me fala o seguinte, eu já sei tudo do planejamento. Eu falei, uau, então eu vou ter que explicar muito pouco se você já sabe tudo. O que é o tudo que você sabe? Olha o poder da pergunta. E aí a pessoa diz, eu sei que precisa de um material assim, eu sei que tem que ter o registro assim, eu sei que a nota fiscal fica assim, eu sei isso, eu sei a carga tributária que ela reduz, eu só não sei quanto que reduz a carga tributária e quanto que tu cobra para fazer o trabalho. Bacana, realmente tudo isso você sabe. A partir daqui, então, eu vou começar a trazer explicações, que é o que você não sabe. E assim eu fiz. Eu trouxe explicações. Só que me incomodava um pouco essa reunião porque eu era cortado a todo momento. Eu não conseguia desenvolver uma ideia e eu era interrompido. Isso já estava me dando algum sinal de que algo de errado não estava certo. Então, fui levando a reunião. Fui levando com paciência até que passei o preço, passei o benefício e o preço. E a pessoa disse, mas aí eu não vejo muita vantagem. Porque o que eu economizo eu vou te pagar, vai me sobrar muito pouco. E aí eu disse, olhando no resultado mensal, de fato os números são esses. Agora, se você projetar isso para um ano e se você considerar o crescimento da empresa, o benefício ele é muito maior. Você consegue visualizar
Aí a pessoa diz, mas não tem como garantir que a empresa vai crescer. Eu disse, claro que não, nada é garantido, mas qual é a projeção que você tem? Você projeta crescer ou ficar igual? E aí a pessoa diz, eu projeto crescer, mas eu já projetei crescer várias vezes e não cresci. Cliente difícil, né? Então vamos planejar sem crescimento, se é o que você deseja para sua empresa. E aí, caso tenha um crescimento, é um plus. Pior cenário possível é você ficar igual, é isso? Ainda assim você tem ganho financeiro com planejamento tributário? Tem. Agora a pergunta não é se vale muito a pena, a pergunta é por que não fazer? Então eu inverti a lógica. E aí o cliente foi indo, tava ficando a fim de comprar. Mas não sei se a oferta ficasse melhor. Aí eu puxei para a assessoria empresarial e falei, e se eu colocasse na oferta do nossa proposta o planejamento tributário e a assessoria empresarial, ficaria mais interessante? Opa, aí ficaria. Beleza. Mas como aquelas interrupções estavam me incomodando, eu resolvi buscar um alinhamento cultural. E eu disse, antes de eu passar a proposta, vamos só ver se os meus valores batem com os seus valores sobre o trabalho que eu quero fazer, ou como eu quero fazer, e se para você faz sentido. Porque se não fizer, não é o valor que vai determinar a gente fechar. Se a gente fechar por preço e não bater em valores, a nossa relação acaba rápido. Faz sentido? Faz sentido. Como é que eu lidaria com essa situação? Eu faria assim. Como é que você está lidando? Não, eu faço diferente. Eu falei, mas você concorda comigo que o cliente que ele é ruim, que ele fica inadimplente, que ele não faz sentido, que ele gera prejuízo para a empresa, ele não deveria ficar na empresa, ele deve ser cortado rápido, uma visão de otimização de financeiro, de custo, etc. Aí sabe qual foi a resposta que eu recebi? A resposta foi assim, balela, eu duvido que tu faz isso. Ninguém recusa cliente. Todo mundo precisa de cliente e tu pode até dizer aqui que se o cliente não pagar eu vou encerrar com ele, mas a verdade é todo mundo quer vender, todo mundo quer bater meta e a gente aceita até cliente ruim e faz parte do jogo e tem inadimplência mesmo e é assim que funciona. Nessa hora eu disse, que bom que você foi honesto comigo e abriu o seu racional, o seu jeito de pensar. Tá muito claro para mim que os nossos valores não batem, o meu jeito de conduzir é um, o seu é outro, e eu acho que não vai se dar bem na assessoria nem no planejamento, então eu estou retirando a minha oferta da mesa e eu desejo que vocês sigam em frente, podem procurar outro advogado, tenham sucesso, mas a gente não vai começar uma relação, tudo bem? A cara foi assim, tá? Fechei a reunião e tchau. Recusei o cliente, eu disse que a gente recusa cliente, a pessoa duvidou, e eu recusei na hora da reunião de fechamento. Então, eu falei quando a gente começou essa construção do Atlas que mais importante do que chegar nos 600 clientes é chegar em 600 clientes bons. Se for para fechar com um cliente que vai embora daqui a um mês, 2, ou que não faz sentido, ou que nossos valores não batem, é melhor não fechar. Eu fiquei mais feliz pelo cliente que eu recusei nesse mês e que daria errado do que pelos 3 que eu fechei e que eu consegui bater a meta. Porque estava anotado nas minhas lembranças para esse mês de agosto não fechar clientes ruins. Cometi alguns erros em julho e isso gerou muita frustração em mim e na equipe. E eu preciso lembrar que o dinheiro não está acima do nosso propósito, dos nossos princípios e fazer fechamentos de qualidade. Se for para fazer fechamento ruim, eu vou recusar dinheiro e a gente segue o jogo e tá tudo certo. Então essa foi a história curiosa que aconteceu em agosto. E o que ainda faz sentido mostrar para vocês ao longo desse vídeo? Já falamos bastante sobre agosto, sobre a meta batida, a quantidade de clientes. É o nosso novo cantinho, né? Nosso novo espaço aqui no escritório que a gente passou por uma reforma. Então, vamos dar um giro para mostrar. Vocês lembram que aqui tinha uma mesa de 6 lugares? Agora a gente tem aqui 2 mesas circulares com 6 lugares, porque o meu objetivo ao fazer essa mudança, essa reforma, é colocar mesas maiores em comprimento e largura para cada pessoa que desenvolveu o seu trabalho, tornar o ambiente melhor de circulação aqui no meio, né? Então, a visão que a gente tem para o escritório para 2025, até 2026 talvez, é a gente fechar em no máximo 10 pessoas nesse espaço aqui, onde eu já tenho 6 lugares aqui e mais 3 lugares em salas individuais e mais a recepção. Então, 10 lugares, tá? Dito isso, desses 10 lugares e o que vocês estão vendo essa nova configuração nessa região aqui, a gente também mudou o lado de lá, que também tinha uma mesa de 6 lugares, e agora passou a ter uma mesa menor para refeições, ou reuniões menores, ou debates aqui. A gente ainda vai trocar essas cadeiras, colocar cadeiras menores. E aqui um grande sofá. Um grande sofá que não está pronto ainda, tá? Ele vai receber ainda algumas almofadas, mas basicamente, nesse grande sofá, depois de a gente bater as metas,
a gente tem aqui um cantinho de esticar a coluna, descansar. E tem coisa que a gente faz aqui nesse escritório que chocam algumas pessoas e elas falam, caramba, como tu pode ir trabalhar tarde naquele dia? Como tu pode tirar o dia para jogar golfe? Como tu pode colocar um sofá para as pessoas deitarem no escritório? É porque, gente, nosso objetivo aqui é gerar resultado com eficiência, com produtividade. Não é sobre as horas trabalhadas, é sobre as metas que foram traçadas. Metas de quantidades de atividades com qualidade, fechamentos de clientes dentro da capacidade que a gente consegue absorver. O nosso trabalho aqui, ele é mental, ele é intelectual. E o gasto de energia intelectual é muito grande. Então não adianta dizer que a gente consegue trabalhar com alta qualidade, 11, 12, 13 horas por dia, num longo prazo. Não consegue. O cansaço derruba a qualidade. Se o cansaço derruba a qualidade, eu dou um pouco de descanso no meio do sprint. E aí assim a gente consegue chegar mais longe por mais tempo. Essa é a visão. E que é uma visão que não é só nossa. As empresas mais modernas e da nova economia, elas já estão atualizadas para esse modelo de gerenciar a equipe, métricas e resultado. Então esse nosso novo espaço, que eu gostei muito, não está ainda 100% pronto, mas já deu uma mudada considerável. E aí assim a gente vai fechar esse ano de 2025 com essa configuração. Para 26 a gente tem grandes novidades que eu ainda não estou pronto para contar para vocês. Tudo tem o seu tempo de acontecer. Então você tem que continuar acompanhando o nosso canal para saber o que já está encomendado hoje, que vai se materializar mais à frente. Você vai ver essas novidades, mas um pequeno spoiler, passa por crescimento, passa por inovação. Deu, é só isso. Um spoiler que não dá para entender nada, mas dá um gostinho do que está por vir e você vai poder acompanhar com a gente. Então, isso que eu tinha para falar, logo a gente apaga esse quadro e faz o desenho do calendário de setembro, que está começando. Setembro vai ser um mês de muito movimento, porque teremos viagem para o Beto Carreiro com a equipe que eu prometi. Vai chegar esse dia, vocês vão acompanhar essa viagem para o Beto Carreiro, vai ser muito divertida. Eu tenho viagem para São Paulo no ADV Box Nation, aquele evento que eu falei que iria investir, porque o meu cliente vai estar lá e eu vou buscar outros clientes também. Eu tenho viagem para o Equity Mais Club, o Mastermind lá do Thiago Nigro, que eu já postei aqui um vídeo no canal. Se você quer ver como que funciona por lá, dá uma olhada no nosso canal, nesse outro vídeo que a gente já postou, quando eu subi lá no palco para contar um pouco da história do Atlas. Vou atualizar alguns amigos lá e clientes sobre a evolução do Atlas, vou conseguir novos fechamentos, eu espero. Feitas todas essas viagens, setembro promete. Com mais as propostas que já estão na rua, a gente com certeza vai avançar e vocês vão poder acompanhar essa história de perto, tá? Agora, eu tenho uma atividade muito importante, que é treinar um pouquinho mais o golfe nesse tapete. Porque se vocês viram o último vídeo, vocês perceberam que eu só fiquei 5 tacadas acima do par do campo para o meu handicap, principalmente por quê? Porque eu errei as tacadas curtas de pattern. Então, justamente no que a minha habilidade não está muito desenvolvida, eu preciso treinar. Vou treinar um pouquinho algumas tacadas aqui, fazer mais algumas reuniões e assim será a nossa sexta-feira, tá bom? Encerramos agosto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal, acompanhe os vídeos que a gente posta por aqui. Deixa seu comentário no feedback, eu sempre gosto de ler os comentários dos vídeos para usar esse feedback de vocês para melhorar, para produzir um conteúdo cada vez mais interessante, tá bom? Valorize o seu produtor de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!